Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Agora 50 minutos, 9h50. Kênio Pereira, bom dia para você, bem-vindo mais uma vez, Kênio. Bom dia, Maria Fernanda, Luciana e ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Kênio. Vamos falar com problemas relacionados às despesas para transferência de imóveis. Tem uma questão aqui, ó. Comprei um apartamento por 1.200.000 e ao fazer a escritura, a prefeitura avaliou ele em 1.800.000 para cobrar os 3% ali do ITBI, que é um imposto de transmissão de bens imóveis. Assim, paguei R$54.000 ao invés de 36.000. Indaguei ao notário do cartório e ele disse que não adianta reclamar, né, em relação aos 18.000 a mais aí. Essa avaliação acima da realidade me causou prejuízo no custo da escritura e do registro. E aí, Kênio, a gente pode pagar um valor e o imóvel ser avaliado em outro? É realmente uma questão bastante polêmica, porque o STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, em 2023, julgou um recurso especial colocando que a prefeitura tem que avaliar de acordo com a declaração do comprador. Porque geralmente no Brasil hoje, quase ninguém só nega. Você compra um imóvel de 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, dificilmente há sonegação. Então, pressupõe que é verídica a declaração do comprador e deve o município usar como base o valor declarado pelo comprador. Agora, fiquei sabendo recentemente que a nossa prefeitura de Belo Horizonte tem feito avaliações bem acima do valor real da compra. Isso realmente se mostra uma anomalia e cabe ao comprador contestar essa avaliação baseado em provas concretas, quais sejam contrato de compra e venda, avaliação de imóveis na região, né? Avaliação, o próprio PTU. O PTU geralmente ele corresponde a 60% do preço do imóvel, abaixa um pouco. Então, na prática, não tem sentido a prefeitura, às vezes, avaliar o imóvel para venda 3 vezes o valor do IPTU. Então, nesse caso aí, esse senhor pagou R$18.000 a mais, ele pode contestar até mesmo após o pagamento, viu, gente? Se fizer a reclamação até 30 dias, ele pode vir a reaver esse valor pago a mais, mediante um processo de revisão da avaliação do ITBI. E um fato interessante, o cartório, o notário, né, geralmente não fala nada. Por quê? Quanto maior a avaliação do município, mais caro fica a escritura, o registro do imóvel. Então, os cartórios, eles têm uma tabela de cobrança baseado no valor do ITBI, da avaliação. Então, se ele comprou por 1.200.000, e a escritura seria X, vai pagar praticamente bem mais por ter avaliação de 1.800.000. Então isso gera realmente um prejuízo muito grande e o proprietário tem o direito sim de fazer a contestação. Agora é importante que haja um conhecimento do assunto para que a contestação venha a ser aceita de maneira a reduzir o ITBI e quando reduz o ITBI, reduz também o custo com a escritura e o seu registro no cartório de registro de imóveis. Então, o cuidado é importante nesse momento pagar o ITBI. O Kênio, aí vem uma questão. Por qual motivo a maioria dos compradores que reclama da avaliação do ITBI acima do valor que foi realizada a compra não consegue êxito no recurso que solicita a prefeitura a reavaliação do imóvel, né? Para reduzir então o valor do ITBI. Como o comprador deve fazer para a reclamação ser aceita, para evitar prejuízo ali naquela hora da transferência, né? Da propriedade? O que acontece, temos que ter em mente que o fisco, ele quer arrecadar. Então, a prefeitura, o imposto de renda, todos têm a maçã, né, de ganhar cada vez mais. Então, qualquer recurso, quando é mal feito, ele é indeferido. É fundamental que o comprador, ele verificando que o valor é expressivo, ele contrate um advogado especializado para montar um processo de revisão do IPTU juntamente com avaliações de forma clara. Então, aquele recurso que é feito pelo corretor de imóveis, pelo contador, esse recurso que é feito de forma amadora, geralmente ele é indeferido. Então, a prefeitura, ela consegue sim fazer a revisão. Agora, é fundamental que haja elementos concretos, a técnica da redação, de maneira a convencer o fisco que a avaliação foi superior ao valor real, de forma a reduzir o ITBI.
Então, vale a pena contratar uma pessoa especializada para fazer esse recurso e a economia vai ser em relação ao ITBI, bem como na escritura e no registro. Agora, Kenny, vamos falar de problemas de dívidas de condomínio. Uma pessoa comprou um apartamento, mas não sabia que o antigo proprietário tinha deixado um monte de dívidas aí com o condomínio, não pagou taxa de reforma. Essa pessoa, esse novo comprador, esse novo proprietário, tem que arcar com as dívidas antigas, Kenny? Você falou taxa de reforma, pressupõe que é um condomínio. Então, na prática, né, quando a pessoa compra um imóvel que faz parte de um condomínio, uma loja, uma sala, um apartamento, ela tem que ir ao síndico pedir uma declaração de quitação das dívidas. Então, quando um comprador adquire um imóvel e não toma cuidado em relação a isso, ela pode vir assumir dívidas que consistem em uma obrigação do imóvel. Ou seja, quando você compra, tem que verificar a certidão em relação ao IPTU, se está quitado, em relação ao condomínio, não só a taxa ordinária, normal, mas também as taxas extras de obras. Então, é importante que o comprador ele tome cuidado em relação a isso, porque quando ele adquire um apartamento e havendo dívidas de 1, 2 anos atrás, o que for, ele vai ser obrigado a pagar. Então, a dívida de IPTU e de condomínio, até taxa extra, acompanha o imóvel. E o comprador, se não tomar cuidado, ele pode vir a ser cobrado pelo síndico ou pela prefeitura em relação ao IPTU. Outro dado interessante, se ele comprou o imóvel, né, e o vendedor deixou dívidas para trás, ele pode cobrar do vendedor. Mas se ele já passou o imóvel para o nome dele, o condomínio vai entrar com a ação contra o novo adquirente e não contra o devedor anterior. O condomínio tem relação com quem comprou o imóvel agora. Perfeito, Kenny. Uma outra pergunta chegando por aqui, olha só. O síndico do edifício onde moro me cobra uma taxa extra para reformar a garagem. Que somente 30 apartamentos têm vaga. O prédio tem 40, tá? Apartamentos e 30 só, né? 30 apartamentos têm vaga. Sendo que o meu faz parte dos 10 que não possuem vaga na garagem. Ele disse que os donos desses 10 apartamentos têm que pagar pela reforma da garagem por ser área comum. Essa cobrança pode ser contestada? O que há aí realmente de válido ou não é justo? Justo seria ou não? É legal ou não também, Kenny, essa cobrança? É um fato interessante. Eu conheço um caso desse, Luciana, na Praça Savassi tem um prédio ali, né, que ele é de esquina, e esse prédio ele tem lá vários apartamentos, tem entrada pela Cristóvão Colombo e pela Rua Pernambuco. E alguns têm vagas, outros não. Então, realmente é uma coisa muito estranha cobrar uma taxa de reforma de vaga de garagem se a pessoa não tem vaga de garagem. É importante compreender que o direito exige bom senso, racionalidade, razoabilidade. Então, a garagem realmente é uma área comum do prédio, com a fachada também. Só que quando você tem uma área comum e somente alguns utilizam, logicamente cabe a essas pessoas arcarem com a reforma da garagem. Então, consiste um abuso, um desvirtuamento, cobrar pela reforma da garagem de apartamentos que não têm esse patrimônio, esse bem, né? Logicamente que a pessoa, se eu pagar pela vaga de garagem, eu vou poder usar? Não vou poder usar. Então, não tem sentido essa cobrança dos demais apartamentos. E já vi casos em Belo Horizonte, como eu contei aqui na Savassi, e isso aconteceu, o que eu acho realmente uma anomalia e fere o Código Civil, porque se uma área comum pertence apenas a determinado proprietário, cabe a ele manter essa área comum que é exclusiva. Então, esses 30 proprietários que usam de forma exclusiva a garagem é que deve pagar pelo conserto e pela sua reparação. Agora, Kenny, tem mais uma pergunta chegando aqui. Olha, no contrato de compra e venda dos apartamentos consta que o primeiro síndico deverá ser escolhido pelo construtor, devendo esse síndico ficar no cargo 3 anos. Mas o pessoal está falando que passou 1 ano e eles não estão muito satisfeitos com esse síndico, não. Eles têm o direito de destituir esse síndico, já que 80% dos apartamentos aí já foram vendidos? O fato que eu vejo com muita frequência que a construtora, ela procura criar uma situação de se proteger. Então, quando ela vende o imóvel, é normal qualquer prédio ter defeito. Isso é normal, isso não é uma falha da construtora. Defeito em construção, isso ocorre naturalmente. Então, às vezes a construtora faz uma parceria com o síndico profissional, com a empresa que administra, e esse síndico profissional passa a ser o escudo, passa a proteger a construtora, o que é lamentável, porque o síndico deve representar os condôminos.
E, havendo um defeito, caberia esse síndico, né, com a assessoria do advogado, um perito, notificar, tomar providência para reparar a construção. Mas o que acontece aí nesse caso? A construtora coloca um síndico parceiro dela, com um mandato longuíssimo, para protegê-la em relação aos defeitos, e esse síndico, às vezes, faz a reparação às custas dos compradores, sendo que esse imóvel tem a garantia irredutível de 5 anos de prazo. Então, o artigo 618 do Código Civil é claro, garantia de 5 anos. E esses manuais de construtora que reduzem o prazo são manuais que ferem a lei, né? Esse prazo de 5 anos é irredutível. Então, caberia, no caso dos condôminos, eleger um novo síndico. É importante compreender, apesar de estar no contrato de promessa de compra e venda, que a construtora irá nomear o primeiro síndico, essa cláusula não tem respaldo legal, porque quem escolhe o síndico são os condôminos, os compradores. Então, sei lá, 80% já vendeu, né? Já comprou o imóvel, a construtora não é dona sozinha do prédio mais. Então, esses condôminos podem fazer um edital baseado numa chamada de 1/4 dos condôminos. Se tem 80 apartamentos, 20 condôminos fazem o edital, faz a convocação e elege um novo síndico que vai representá-los realmente e que irá defender os seus interesses, o que é bem diferente em relação ao síndico ou empresa que administra, que é a parceira da construtora. Então, cabe a cada um buscar o seu interesse, né? Buscar o seu direito, de maneira a evitar prejuízo. Então, na prática, quem nomeia, quem elege síndico são os condôminos e não a construtora. Kenio, no contrato de compra e venda dos apartamentos consta que o primeiro síndico deve ser escolhido pelo construtor, devendo ele ficar no cargo, né, por no mínimo 3 anos. Você já abordou essa agora? Então, o nosso ouvinte já então aqui agradecendo. E a outra questão, Kenio, então, é sobre a garagem que a gente falou agora há pouco, né? Cobrança ou não? Você usou o termo de que é ilegal, não pode, então pode contestar. Não pode. E outro fato interessante também, aproveitando sua garagem, né? O Murilo chegou aqui para nos prestigiar. É um fato que eu vejo aí, as construtoras fazem andares de garagem para empresas explorarem, né? As empresas de estacionamento, o que é muito lícito, não tem dúvida nenhuma. Mas eu tenho visto condomínios que são proprietários de várias vagas e essas empresas não pagam aluguel para o condomínio. Então, a construtora, às vezes, entrega o prédio com os apartamentos, com as salas e tudo mais. Essas empresas tomam posse do estacionamento, passam a explorar, faturar com ele, mas deixam pagar o valor das áreas que pertencem ao condomínio. Então, eu quero alertar os condomínios, né, para verificar nas suas convenções se esses estacionamentos pertencem algumas vagas ao condomínio. Se pertencerem a coletividade condominial, tem o direito de receber do estacionamento o aluguel por essas vagas que são exploradas com vagas de horista e mensalista. Então, a vaga de garagem hoje em dia é um negócio que gera muita polêmica, requer muito cuidado dos compradores. E sobretudo ali no contrato, né? Porque esse caso, inclusive, de que há uma cobrança, o condômino ali, ele não tem, né? O morador não tem a garagem, ele terá que pagar, você já explicou aqui pra gente. Então, no contrato isso tem que estar bem claro. Esse ponto, Luciana, onde que a gente vai analisar melhor? Na convenção do condomínio. Então, você compra um apartamento, né? O seu apartamento tem duas vagas e tudo mais. Aí tem lá 50 apartamentos, 2 vagas, 100 vagas. O que acontece às vezes que o estacionamento tem lá 150 vagas. Então, 100 vagas dos moradores, mais 50 extras que vão ser exploradas. Só que essa empresa, ela passa a explorar parte das 100 vagas porque você não está lá o dia todo. Então, tem situações em que essas empresas, elas faturam explorando vagas que pertencem aos proprietários dos apartamentos ou das salas. Então, é importante verificar o que ela está faturando, se é em relação somente às vagas que pertencem a ela, ou se ela está usando também as vagas dos proprietários dos apartamentos para obter lucro sem pagar um aluguel para o condomínio. Perfeito. É isso, Kenio, última pergunta aqui, olha, eu tenho reunião de condomínio hoje, hein, Kenio, e o bicho vai pegar. Posso gravar essa reunião, Kenio? Pode gravar. E se o vizinho encher o saco? Falar, não autorizei me gravar. Não quero que grave minha voz. Filma ele, manda um tchauzinho pra ele. Olha, né? Kenio, vou usar sua fala hoje. O artigo 367 do Código de Processo Civil
coloca, qualquer um pode gravar, até mesmo audiência judicial sem a ordem do juiz. Eu não tenho nem que avisar o juiz. E está autorizado, repito, pelo artigo 364, 367 do Código Civil, e tem decisões do STJ nesse sentido, que a gravação é permitida. A gravação é feita para quê? Para gerar o registro que aconteceu, evitar a distorção da ata e aquele hábito, né, Senine, de fazer ata depois, a pessoa põe o que ela quer. E as pessoas ficam mais educadas, né, quando elas estão sendo gravadas. Isso é muito positivo, então é direito de qualquer um gravar. Não existe direito de imagem. Isso aí é quando eu vou pegar uma gravação, colocar na internet, colocar para o público. A gravação é dentro do condomínio, dentro da nossa casa. Isso que eu ia te perguntar, porque a pessoa, né, se ela também tem o livre-arbítrio, ela fala assim, eu não quero aparecer. Ela então não participa da reunião, é ela isso? Ela pode ficar até escondida, se quiser. Fica atrás da porta. Fica muda, né? então. Fica muda. Agora, o detalhe é o seguinte, você é gravado hoje em dia, Luciano, em qualquer lugar. Né? Em qualquer prédio que você entra, na rua, em qualquer lugar você grava, no elevador. Então, na prática, a gravação da Assembleia é altamente saudável. Um arquivo ali. Então, um detalhe, ajuda a educar as pessoas, né? Que as pessoas, quando estão sendo filmadas, registradas, elas ficam mais cautelosas e mais ponderadas em relação às suas colocações. Então, a gravação pode ser feita, eu aconselho fazer em qualquer condomínio, repito, não tem que pedir autorização para ninguém, não existe. E a LGPD, o artigo 4º, lá coloca que não se aplica isso. Você pode gravar, inclusive, para fazer prova em relação a crime. Se a pessoa altera a ata da Assembleia e coloca situações que não aconteceram para levar alguma vantagem ou para subtrair o seu direito, isso é crime. Artigo 299 do Código Penal, que é a falsidade ideológica. Então, a LGPD coloca bem claro que você pode gravar qualquer situação para fazer prova de crime. Isso, em documentação. especial numa assembleia de condomínio. Perfeito, Kênio. Obrigada, como sempre. 10h07. Kênio Pereira, Vida em Condomínio, trazendo aqui pra gente, desburocratizando, desanuviando tudo relacionado à vida dentro dos prédios. Obrigada, Kênio, como sempre. Por nada, um grande prazer. Um abraço para todos. Um abraço. Um abraço pro Maurício Goi agora aí.